Se você é uma pessoa que não consegue destravar a tua fala nem ferrando por alguma razão quando você tá com a ideia clara do que é para você falar em português, você não consegue passar para o inglês, ou você até consegue, mas na hora de falar começa a dar aquela trava e aí vem o branco e fica nervoso, não sei o quê. Esse vídeo é um tutorial, é um passo a passo especificamente para você. Primeiro detalhe, esse vídeo não se aplica só a inglês, ele se aplica a idiomas de maneira geral. Idioma até árabe, até mandarim, até russo, até qualquer idioma, cara. Contanto que seja idioma falado, que não seja língua de sinais ou coisa assim, até um dos princípios, até se aplica isso também, independentemente se aplica a idiomas. Segundo detalhe que eu preciso falar com você. Na minha rua está tendo uma obra do cacete, está uma barulheira da porra. Então se você perceber esse barulho, eu peço desculpas, mas é assim, minha vida é desse jeito, quando eu tenho que gravar vídeo, cara, tudo acontece, o ônibus passa, o caminhão explode, o cachorro começa a gritar, é impressionante, tá? Então eu já peço a sua compreensão, tá bom? Muito obrigado. Agora vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender, cara, é essa imagem que está aparecendo agora aí na tua tela, tá? Isso aí é o que eu mostro para os meus alunos, você percebe que eu desenho muito bem, né? Isso é o que eu mostro para os meus alunos e que eu chamo, eu apelido carinhosamente, eu cunhei o termo de triângulo da fluência. Isso quer dizer o quê, cara? Qualquer idioma que seja falado, como eu disse, vai ter esses três elementos. Primeiro elemento, aqui não é a ordem necessariamente assim de relevância, tá? São só esses três mesmo. Que são os sons do idioma, a escrita desse idioma e os significados desse idioma, certo? Quando você consegue conectar esses três e utilizá-los, utilizar o idioma a partir desses três, você é fluente. Por isso que eu chamo de triângulo da fluência, tá? Exemplo, pessoas que conseguem entender o idioma quando estão lendo, mas não conseguem entender quando estão ouvindo. Talvez seja o seu caso agora. Você está com a conexão da escrita com os significados, mas não com os sons. Da mesma maneira, talvez uma pessoa que assim, já passou muito tempo ouvindo nativos por alguma razão, cresceu lá, seja o que for, certo? Ou até mesmo com idiomas que têm um alfabeto que é diferente. Russo, japonês, seja o que for. Você já passou muito tempo ouvindo, então você já consegue entender pelos contextos que você já viu de filme, de série, de mangá, coisas assim, maravilha. Só que quando você tem que ler o alfabeto, você não consegue. Você não consegue entender aqui o silabário do japonês, o cirílico do russo, você não consegue sacar. Ou seja, você já conectou os sons com o significado, você não conectou com a escrita. Então qual é o ponto? Você quer fluência total, fluência de criação do idioma, de fala mesmo, destravada? Você precisa dessa conexão desses três, certo? O que vai gerar a conexão entre sons, escrita e significado? Imersão máxima, exposição máxima a esse idioma, seja ele qual for, de todas as maneiras possíveis. Por que eu especifico e enfatizo todas as maneiras possíveis? Por quê? Se você entende que você quer conectar os sons com os significados e ao mesmo tempo com a escrita, você precisa entender o seguinte, cara, você vai ter que ouvir muito, sons, claro, você vai ter que ler bastante escrita, leitura aqui que não se fecha, não se resume a livro, a artigo, não sei o que, isso pode ser leitura de mensagem, pode ser leitura de meme, pode ser leitura de qualquer merda, né? Ok. Da maneira, os significados, cada um desses três vai ter um caminho específico para você seguir, para você começar a catalogar e se acostumar com isso, certo? Para você achar os significados, querendo ou não, você vai precisar consultar o seu idioma. Não adianta, cara. O banco de dados, vamos colocar assim, o dicionário que está instalado na tua cabeça nesse exato momento, está em português. Porque simplesmente aconteceu de você nascer no Brasil e de você passar décadas aí, 2, 3, 4, não sei sua idade, nesse país com esse idioma. Recebendo esse idioma, é o que a gente chamaria de input. Input é uma palavra composta em inglês que é in, dentro, e put do verbo colocar, to put, né? Então, to put it in. Então, colocar isso para dentro, certo? Então, input é aquela coisa que você coloca para dentro do idioma. Então, é o estímulo que você vai recebendo. De som, de escrita, de coisas de consumo, certo? Tudo que você consome é input. E o contrário que é output, é colocar para fora, né? Então, é você produzir, você escrever, você falar, essa é a ideia, certo? Então, se você quer conseguir operar principalmente bem na área de output, que geralmente é o que trava as pessoas, e é por isso que eu estou nesse vídeo aqui agora, você precisa ter esses três pontos muito bem conectados para que na hora de você produzir não tenha nenhum gargalo. Só que é que tá o ponto. Para você conseguir juntar esses três, como eu falei, primeiro passo necessário é imersão máxima, certo? Quando a gente fala de imersão máxima, a gente está falando de você ver série? Sim. Você ver filme? Também. Mas ao mesmo tempo, de você ouvir o máximo possível. Isso inclui podcast, isso inclui rádio, isso inclui música, isso inclui, cara, o que você puder colocar de estímulo sonoro no idioma, sim, esse é o ponto. Aqui percebe que em nenhum momento eu citei de você, gente, olha, se organizem para fazer um intercâmbio porque não dá, cara, é para aprender mesmo. Não. Vocês não têm ideia da quantidade de alunos que eu tenho nesse exato momento, ou de pessoas que só me seguem no Instagram, aqui no YouTube, seja o que for, que estão morando na França, na Austrália, nos Estados Unidos, no Canadá, em tudo que é país que você puder imaginar, há mais de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, dependendo, 5 anos. Teve um aluno que até foi de uma década, tá?
e não fala, cara. Como isso é possível? A pessoa está no país, no melhor ambiente, tecnicamente falando, para aprender o mais rápido possível, tem mais necessidade e não está falando. Por quê? Porque na real essa necessidade não está lá. Porque ela chega lá e se circula de brasileiros, se cerca de brasileiros. Você vai precisar usar inglês? Ou francês? Ou russo? Claro que não, cara. Você está cheio de brasileiro. Tá fazendo roda de samba em Miami, porra. Tá entendendo? Então quando eu falo de imersão, eu não estou falando de, gente, olha, se organize para fazer uma viagem, passe um mês que você vai ver, vai sentir a diferença. Você não precisa disso. Tem uma porrada de gente ao redor do mundo inteiro, não só brasileiros, e graças a Deus, cada vez mais brasileiros, eu estou tentando ajudar nesse aspecto, né? Que estão tendo essa imersão do jeito certo, conseguindo aprender muito mais rápido e curtindo muito mais o processo, sem sequer sair do próprio bairro, só pela internet. Ó, falei. É uma merda, cara. Eu tenho que gravar as coisas, aí com essa música, é a puta que pariu. Enfim, então olha só. O que eu quero que você entenda é o seguinte, você precisa fazer imersão no máximo possível, ou seja, passar o máximo de tempo possível com esse idioma. Quando eu falo isso, a coisa que você tem que entender é o seguinte, você voluntariamente não vai querer fazer uma coisa que você logicamente não goste. Então não adianta eu chegar pra você, um professor lindo, maravilhoso, uma professora linda, maravilhosa, não sei o quê, a pessoa mais, nossa, competente, incrível, poliglota, que fala 50 idiomas, não adianta essa pessoa chegar pra você e falar, olha só, você vai ouvir esses podcasts, você vai ouvir essa estação de rádio, você vai fazer esse tipo de coisa com o idioma e pronto, você vai aprender. Não adianta se no primeiro contato que você tem com isso, você acha um porre. Se você não gostar, você não vai fazer. Então a primeira coisa que você tem que entender é testes. Teste muita coisa. Teste canais do YouTube que sejam nativos, teste canais de professores, teste estações de rádio, teste livros, teste uma porrada de coisa. Você tem que testar, cara, porque o teu objetivo no início, para assim, você conseguir fazer a imersão do jeito certo, o seu objetivo não é só passar tempo com o idioma. É você achar as coisas que vão te fazer, psicologicamente falando, e emocionalmente principalmente, gostar desse idioma. É o que o Pierluigi Piados fala, é a carga emocional. Carga emocional é o que faz o seu cérebro julgar as informações dele, que chegam até ele, como relevantes para ele guardar ou não. O ponto é esse. Se isso não está tendo, se esse período, essa imersão no idioma não está com uma carga emocional boa, ou primeiro, uma carga emocional existente, se não tem uma conexão emocional que você gosta daquilo, que você acha interessante, não adianta, cara. Pode ser o livro assim, com o vocabulário mais útil para quem está começando do zero, e a coisa mais interessante disso aqui. Se você não se interessar e você voluntariamente não abrir esse livro para ler, ou clicar nesse vídeo para assistir, ou tocar o podcast, ou ir para a rádio, ou seja o que for, não adianta. Então, primeira coisa é imersão. Imersão é o que é necessário para você ter o máximo de exposição aos sons e à escrita, certo? Começamos aí. Para você juntar esses dois com os significados, você vai ter que consultar o seu idioma. Aqui eu já deixo um parêntese muito claro, que é o seguinte. Tem uma porrada de gente nessa internet, que eu não sei porquê, fala, gente, não traduza. Tradução é ruim, gente. Não pode traduzir é um pecado. Porque Deus, se você traduzir, você vai perder o seu galardão. Cara, pelo amor de Deus, cara. Você precisa traduzir no início. Porque não adianta eu chegar pra você e falar, gente, olha só, isso aqui em inglês, ó, esse negócio aqui tá, tem água aqui dentro, isso aqui em inglês é bottle, tá? Ó, bottle, B-O-T-T-L-E, tá bom, gente? É bottle, fala comigo, bottle, repeat after me, bottle. E eu falo disso e faço a palhaçada aqui. Não adianta eu fazer isso porque esse símbolo na tua cabeça tá registrado como garrafa. Então você, mesmo que você tente excluir tradução, na hora que você for aprender por imagens, você vai passar pelo português, cara. Então você vai ter que traduzir, velho. A questão é o verbo que eu falo. Você precisa consultar, ou você deve consultar as traduções, não consumi-las, que é o que muita gente faz. Qual é a diferença de consultar e consumir? Consumir é a pessoa que fica o dia inteiro lá vendo tradução, o dia inteiro, no Google Tradutor, então pega uma lista e fica traduzindo isso aqui. Isso não adianta bosta nenhuma. No máximo você vai lembrar de palavras soltas. Na hora de conectar ainda vai ter aquele gargalo que provavelmente você está tendo agora, certo? Ok. Porém, se você consulta porque você está tentando criar coisa no idioma, ou você está consumindo o idioma, então você já está imerso no idioma, já está certo, né? Eventualmente dá aquela trava de, cara, que eu não lembro disso aqui, mano, ou nunca vi. Maravilha. Aí é o teu cérebro pedindo, pô, cara, pesquisa aí porque eu não tenho ideia. Vê que referência é isso aí, o que isso significa. Pô, o que significa, cara? Eu sei o que significa em português, que é o idioma que eu tô vivendo há 20 e poucos anos. Então deixa eu dar uma olhada aqui. Aí tu vai ver lá, no tradutor, no ChatGPT, no Google Imagens, dependendo, resolvido, você pegou. Isso várias vezes. Esse processo de, puta, não sei, deixa eu dar uma olhada, várias vezes ao dia e todos os dias, meu mantra, todos os dias, várias vezes ao dia, né? Ele vai começar a fazer esse triângulo ficar cada vez mais forte. Porque você vai estar conectando sons e escrita com significados. Cada vez mais. Claro que quando a gente fala de gírias, de expressões muito específicas, coisas que, assim, não tem nem tradução no português,
Cada idioma vai ter isso, assim como o português também tem coisas que não dá para passar para outro idioma. Não existe neca de pitibiribas em outros idiomas, é só no português, porque a gente tem uma língua maravilhosa. Mas o ponto é, mesmo essas coisas, você vai pegar e vai assim armazenar no teu cérebro o significado e o uso, igual o nativo fez, conforme você for vendo. Então a imersão é o fundamental. Só que aí que está o ponto. É aqui que muita gente erra. As pessoas não entendem que para você conseguir fazer essa conexão desse triângulo da fluência, que eu chamo, né? Dessas três coisas que são principais, são as essenciais para qualquer idioma, para fala destravada, você precisa treinar três coisas. Uma fala destravada, uma fala nativa, ela tem uma coisa que a tua não está tendo agora, tá? Ela tem um equilíbrio perfeito entre estímulo, resposta. Estímulo e resposta. E tem um negócio aqui no meio que é o que está faltando para você, tá? Primeiro, o que é estímulo e resposta? Estímulo é o seguinte, lembra que eu falei de input e output? Maravilha. Se eu chego pra você agora e falo, irmão, dá licença, desculpa te incomodar. Que horas são? Em português. Dá licença, que horas são? Se eu pergunto pra você, dá licença, que horas são? Cara, você já recebeu essa pergunta 50 mil vezes na tua vida, cara, desde que você era pequeno. Então pra você olhar pro teu relógio e falar, 2h19. Você tem que pensar, peraí, como é que eu falo? É 19? Será que separa 10 e 9 ou é junto? E a gente fala 19, mas é I ou é E? Você não precisa passar por isso. Por quê? Você já ouviu, você já leu e você já atribuiu significado a isso 500 mil vezes na tua vida, cara. Porque você é brasileiro, você nasceu no Brasil, você ficou ouvindo isso, teve que falar isso não sei quantas mil vezes. Você não teve que fazer essa mesma coisa, essa mesma quantidade de vezes, com o inglês, ou com o russo, ou com o italiano, ou com seja o idioma qual for. Então, se eu chego pra você agora e falo, hey, excuse me, I don't want to bother you. What time is it? Desse jeito. Rápido, igual um nativo. Mas dá licença, não quero te incomodar não. Mas que horas são? Assim, eu tenho certeza absoluta que vai ter um percentual da galera que tava nesse vídeo, que quando eu falei, excuse me, I don't want to bother you, but let me just ask you, what time is it? Vai ter uma galera que vai entender sem problema nenhum, sem eu colocar a legenda aqui, certo? E vai ter um pessoal que, agora, quando eu colocar a legenda, eu falar, hey, excuse me, man, look, I don't want to bother you, sorry, but what time is it? Com a legenda aqui, agora você entendeu. Então vai ter gente que já vai ter entendido antes, vai ter gente que só vai ter entendido agora, e vai ter gente que não entendeu de maneira nenhuma. São as três etapas. A galera que já entendeu, só pelos sons, tá com a conexão entre som, escrita e significado. Maravilha. A galera que só entendeu depois que a legenda apareceu, tá precisando da escrita, sacou? Então só o som e o significado, essa conexão não tá tão forte. Quando entrou a escrita, aí sim, porque ela já leu muito mais do que ela ouviu. Maravilha. E tem outra galera que mesmo com isso aqui ainda não entendeu. Por quê? Não tá com a conexão forte de som e escrita com significados. Isso é normal, isso vem com treino e com muita exposição. Maravilha. Só que o ponto é, isso aqui é um estímulo. Então quando eu chego pra você e falo, dá licença, irmão, que horas são? Isso é um estímulo. E aí você vai olhar e falar, 2h19. Isso é a resposta. Só que lembra que eu falei que tem um negócio aqui no meio? Que é justamente o que distingue a fala do nativo e a sua que ainda tá travada? Qual é o nome dessa coisa? Reaction time. Tempo de reação. Então quando eu chego pra você e falo, hey, excuse me, what time is it? Dá licença, que horas são? Até você virar o relógio e falar, cara, como é que é 2h19 em inglês? 2... Puta, mano. 10, 11, 12, 19, 2:19? E tu ainda fala perguntando, 2:19? E ainda tem que considerar, peraí, mas aí, será que eu tenho que falar PM? Que ainda tem isso em inglês, né? AM, PM, qual que é a tarde? É PM, né? 2 PM? 2:19 PM? Tá entendendo? Por que o americano, o canadense, o falante nativo de inglês, não vai ter essa trava e ficar pensando, caramba, mas peraí, será que eu tenho que falar PM? Ou será que é 19? Ou eu não lembro? Meu Deus do céu. Por que ele não vai ter esse problema, cara? Porque, igual você, no teu caso com o português, ele já teve que falar isso 500 mil vezes, cara. Você não. É só isso. Ou seja, quando ele recebe um estímulo qualquer no idioma, assim, a maioria dos estímulos possíveis, a nível linguístico, né? De ouvir, de receber uma pergunta, de ler uma coisa, de alguém dar uma opinião e ele ter que responder, de alguém pedir a opinião dele e ele ter que dar a opinião dele, seja o que for. Quando ele recebe esse estímulo, o tempo de reação dele até gerar a resposta aqui e produzi-la sonoramente é muito baixo, cara. Por que é muito baixo? Porque ele já precisou passar por esse exercício, digamos assim, quantas vezes, cara? Não dá nem pra contar, velho. Compara com você, no teu idioma, em português. Mesmíssima coisa. Agora, compara você com esse idioma que você quer aprender. Espanhol, italiano, mandarim, o que for. Cara, se você não fica se forçando, entre aspas, igual um maluco, criando frase e tal, e tentando falar, e aí você não sabe, vai dar uma olhada e tal. Se você não faz isso parte da sua vida, a tua fala não destrava, cara. Esse que é o ponto que muita gente confunde.
Para você melhorar a sua fala, você precisa falar, você não precisa conversar. Muitas pessoas entendem isso. Que para você falar, para você ter uma fala destravada, você precisa ficar conversando com um monte de gente, por isso que o pessoal ainda acha erroneamente que tem que fazer intercâmbio. Que aí você vai ter que falar com a galera, você vai ter desculpa. Não, cara. A gente está falando de reprodução sonora. Olha o nome. Reprodução sonora. Ou seja, está repetindo uma coisa que você já viu. Da onde? Da imersão, que eu falei no início. Está fazendo imersão. Tu vai começar a reproduzir padrões sonoros que você já pegou no filme, na série, na música, no livro, no podcast, na rádio. Exatamente como você fez em português, cara. Quando você era pequenininho, você ficava ouvindo rádio, você entrava num táxi e tal, e tava a rádio tocando, tinha música, não sei o quê. Aí você gostava da música, ia pegar a letra no Vagalume, no Letras, você pegava lá, achava muito legal. Você acha que o americano nessa idade tava fazendo o quê, cara? Quando ele entrava num táxi? Ele também tava ouvindo a rádio, só que americana. Aí ele gostava da música, ele ia lá no site AZ Lyrics, por exemplo. Pegava um site lá, o genius.com. Entrava lá, pegava, aprendia a cantar música que tava no idioma dele, eu gostava. E daí, cara, como criança, ele ia aprendendo palavras novas, ele ia pegando outros significados que ele não tinha ainda, não estava acostumado. Tá entendendo meu ponto, cara? Então, você quer destravar a sua fala, você precisa não conversar, você precisa falar. E falar é o quê? Produção, ou melhor, reprodução sonora. Reprodução porque você está repetindo sons que você já pegou da imersão prévia, certo? De contato prévio, de você ter ouvido muitas vezes antes. E você atribuindo esses sons aos significados que você vai achar através da escrita. Porque tu vai ver um som, às vezes você não vai entender. Aí você vai ver como é que ele se escreve, você vai pegar essa escrita e você vai consultar no dicionário, na internet, no ChatGPT. Então você precisa da escrita, sacou? Com o som, você só vai conseguir entender se é uma pessoa, um professor mesmo, um nativo, chegar e te explicar. E um nativo que entenda o teu idioma ainda, né? Beleza, agora, quando você tem acesso à escrita, aí tu pode Ctrl+C, Ctrl+V, Google Tradutor, ChatGPT, dá uma olhada no dicionário. Aí você pega. Então é sempre esse triângulo, cara. Só que esse triângulo ele vai ficar cada vez mais forte e melhor, e você vai ficar cada vez mais fluente, ao invés de ter uma fala fluida. Quanto mais estímulos você tiver, mais necessidade de criar resposta você tiver, que é só falar, não é nem conversar. Conversar é claro que vai te ajudar, mas conversa ajuda por quê? Porque você tem que falar, cara. Então no fim das contas é fala, é reprodução sonora. Só que quanto mais você precisar dessa fala, dessa reprodução sonora, mais rápido vai ser o seu reaction time. O teu tempo de reação. Então é isso que tá travando a tua fala. É que tu tenta falar a parada, aí começa a dar esse gargalo, por quê? Porque você não precisou criar aquilo tantas vezes, cara. Você não precisou reproduzir essa sequência sonora tantas vezes. De uma frase, de uma gíria, de uma expressão, de uma palavra solta. Tá entendendo? O ponto é esse. Então, se você quer destravar a sua fala, fale muito. E busque sempre uma coisa chamada feedback de erro. Que é o quê? Você vai tentar falar, vai criar a tua frase. Aí você vai consultar, tá, beleza, mas será que tá certo? Como é que eu vou consultar isso, John? ChatGPT, tu vai criar a frase, seja lá qual for, vai no chat, digita ali e fala, chat, corrija se estiver errado, me explica por que tá errado e me mostra alternativas. Corrija se estiver errado, me explique por que está errado e me mostre alternativas. Outra alternativa é de dizer essa mesma coisa. Maravilha. Ele vai te dar isso aí, vai ser uma mega aula lá. Não precisa pagar o plano do ChatGPT, o plano gratuito oferece isso. Quantas vezes você quiser. Vai fazendo isso, meu mantra, todos os dias, várias vezes ao dia. Isso vai começar a gerar aquela confiança. Só que aí que tem um ponto. Pô, John, mas aí eu não consigo treinar minha pronúncia, né, cara? Porque eu só vou ter, assim, a lógica da escrita e do significado. E o som? Tu tinha falado. Eu não vou ouvir ali. Aí que tá, cara. Você vai para um site e aplicativo chamado Youglish. Você, Glish. O nome tá aqui. Youglish. Conforme você for usar o Youglish, o que o Youglish vai fazer? Ele vai pegar uma palavra ou uma frase curta, não parágrafo. Palavra ou frase curta. Ele vai pegar isso aí, nos idiomas que tem lá listado, no sotaque também que você pode escolher, tá? Ele vai pegar essa parada, vai te direcionar para uma porrada de exemplos de nativos usando essa palavra ou essa frase curta, que ele vai pegar do YouTube, por isso que é Youglish. Então ele consulta no YouTube vídeos nativos usando isso aí, em contexto, deixa a legenda aqui embaixo, tanto no computador quanto no celular, e ainda te dá a opção de você traduzir aquela frase específica. Cara, o que está acontecendo? Você está treinando esses três, o som, a escrita e o significado, com a frase que você precisa e que você está querendo usar. Melhor coisa para destravar a sua fala é o feedback de erro. Tu vai ver ali e fala, puta, aqui ó, eu não estava pronunciando assim. E o nativo, eu já vi 10 vídeos aqui, todo mundo tá falando assim. Pô, então tem que corrigir. Pronto. Quer destravar a sua fala? Tá aí o tutorial. Você não tem mais desculpa. Ficou com alguma dúvida? Coloca aqui nos comentários. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Jonathan, eu falo 6 idiomas, sou poliglota autodidata. Esse ano, se Deus quiser, 2025, vou estar aprendendo outros. Comecei a brincar um pouco com grego, mas aí tô vendo se aprendendo japonês, russo, enfim. Mas o ponto é,
Tô aqui, logicamente, para passar o máximo de conteúdo possível sobre idiomas, sobre neurociência, sobre aprendizagem, sobre filosofia, sobre empreendedorismo, sobre tudo que eu adoro nessa vida, certo? Que me dá um tesão do cacete de viver. Então essa é a ideia. Eu convido você nesse exato momento a se inscrever no canal se você não está inscrito, a ativar o sininho, receber as notificações, dar o like aí. E também aqui na descrição você vai achar os links de 3 coisas. Da minha newsletter, que todo sábado às 8 horas sai. Mesmíssima ideia, só que escrito, então a gente pega essa parada aqui, esse conteúdo, e deixa ele mais assim, com referências científicas, com livros e tal. Então é bacana. A dessa semana vai ser sensacional. Meu Instagram e meu TikTok, caso você não me siga lá, tá? Então convido você a me seguir e convido você principalmente a levantar sua bundinha e fazer o que foi dito nesse vídeo. Ficou com dúvida, mais uma vez, como eu falei, deixa aí nos comentários, conta comigo, tamo junto.